4 anos atrás, na verdade no início de 22, chegamos, eu, minha esposa, Márcia e a Thalita aqui nas terras de Minas Gerais, Valadares. E a gente começa agradecendo, porque chegar numa cidade onde você não conhece ninguém é muito difícil. E com a menina pequena, na época a Thalita tinha 8 anos, e foi a escola e essa igreja que nos acolheu, que nos recebeu, que nos ajudou a irmos nos ambientando na cidade com as pessoas, e hoje nos sentimos muito bem acolhidos por todos vocês. Eu queria começar nessa manhã, antes de lermos o texto bíblico, mostrando para vocês um vídeo. A gente agradece desde então a igreja por ter aberto esse espaço para que a escola pudesse hoje estar fazendo essa programação de sábado de educação. A escola, na verdade, está um pouco fracionada hoje, porque estamos fazendo programação hoje em 9 igrejas aqui na cidade. Então, todo o grupo administrativo da escola está dividido em várias igrejas aqui na nossa cidade. Estamos com um grupo aqui de alunos e representantes da escola também. Mas vamos passar um vídeo de uma família, e depois desse vídeo eu vou fazer um comentário sobre ele. Pode soltar o vídeo, por favor? A gente tem vivido milagres. Milagres, verdadeiros milagres. Desde quando nós casamos, né, nós já pensamos em ter filhos, né, passamos alguns anos sem ter filhos, mas quando eu engravidei, nós tínhamos esse sonho de colocar na escola adventista. Quando chegou a idade de colocar o Tiago na escola, a nossa preocupação foi a questão de colocar numa escola que enriquece a educação dos nossos filhos. E a gente viu que a escola adventista, ela tem essa prioridade. O Tiago, ele está com 11 anos e ele estuda no colégio adventista desde os 3 anos de idade. A gente vê o comportamento que é diferencial, né? Então o Tiago é um menino tranquilo, estudioso, ama a escola adventista, os professores, os amigos. Então assim, a gente vê, né, a diferença. E aí temos também a Thalita, né, que a Thalita está com 7 anos, também estuda na escola adventista desde os 4 aninhos, né? E também é uma menina muito educada, que ama a escola adventista, os professores, os amigos, e os nossos filhos valorizam muito a família, né? O momento familiar, o momento na escola. Então nós somos gratos a Deus, né, pelos nossos filhos, por tudo que o Senhor tem feito. A gente vê o olhinho de cada um deles vibrando quando fala que vai para a escola adventista. O Tiago levanta muito cedo. A Thalita é um pouco mais, né, manhosa, né, mas gosta muito da escola adventista. A gente vê que eles não fazem corpo mole para vir para a escola. Realmente levanta, vem para a escola, gosta muito da escola adventista. Falar em não estudar na escola adventista é um sofrimento. É um sofrimento imenso para eles, imenso. Quando chega para renovar a matrícula, os meninos chegam com os amigos, papai, renova a matrícula. Aí a gente vai pensar, meu Deus. Aí a gente vem, conversa com a escola, ora a Deus. Eu às vezes fico até com dó das crianças, mas para enriquecer a fé deles, eu falo, ó, vamos orar. Que é por isso que eles sempre oram. Então, quando vai chegando julho, agosto, quando começa a falar sobre matrícula, a oração deles já Senhor, me ajuda o papai, dá condição para ele nos manter na escola adventista. Né? A gente mantém a fé no Senhor e eu tento acalmar ele, falar, olha, vai dar tudo certo. Da mesma forma que Deus sempre provê, Ele vai continuar provendo, né? E a gente vai, e o Senhor honra, né? Eu digo a fé dos nossos filhos, a minha fé, a fé do meu esposo e dos meus filhos. A gente tem vivido milagres. Milagres, verdadeiros milagres. Esses são os pais do Tiago e da Thalita. Uma família que estuda na nossa escola aqui em Valadares, que não pertence ainda à nossa igreja, mas que tem vivido milagres e sendo impactadas a cada dia pelo Deus que direciona aquela escola. Eu queria fazer um desafio, eu acho que eu não vou me surpreender, ou melhor, irei me surpreender de forma positiva, mas eu queria pedir que você que estuda na escola
se colocasse de pé. Só você que estuda na escola atualmente. E logo em seguida eu vou pedir que você que trabalha na escola, você que é professor, você que é servidor, que você pudesse se colocar de pé. E aí eu vou aumentando o grupo. Se você já foi aluno da escola adventista, se você já estudou em algum momento, se coloca de pé também. Mas vai mais um pouquinho, se você já trabalhou conosco, se você já fez parte desse time da educação adventista, se coloca também de pé. Se você é ex-aluno da escola, se coloca de pé também. Por que eu pedi para que você se colocasse de pé? Porque aqui está a igreja central de Governador Valadares. E como escola adventista, a gente quer agradecer essa igreja e essas pessoas que acreditam no sonho da educação que começa com Deus. Por vocês acreditarem por essa igreja ser uma igreja que acreditou desde lá de trás e permitiu que uma escola que começou pequena aqui nessa cidade fosse se fortalecendo e hoje tivesse uma estrutura que representa muito bem a nossa igreja e o nome da nossa instituição. É porque vocês nos alimentaram como igreja, nos fortaleceram e nos deram energia para continuar caminhando. Então, como representante da educação adventista, eu queria dizer para você e para essa igreja nosso muito obrigado. Sem a parceria, sem a companhia e sem o caminhar de vocês ao nosso lado, muitas conquistas não teriam existido. E muitas famílias como essa, que são impactadas todos os dias e têm a oportunidade de viverem verdadeiros milagres, talvez não tivesse esse privilégio. De nós, nosso muito obrigado. Pode se sentar? Dando início na nossa mensagem, nós vivemos em um mundo de rede social, sim ou não? Atualmente, todo mundo quer receber uma curtida, um like, quer ter um destaque na rede social. Todo mundo vai para a rede, tudo é registrado. No outro dia eu me deparei com uma cena, num dos vídeos que eu estava assistindo, onde teve um acidente e a pessoa não sabia se socorria ou se filmava para poder botar na rede. É um negócio assim que acontece agora a todo instante. E dentro dessa realidade, pessoas buscam destaque, sucesso, buscam vitórias. E dentro da busca do sucesso, da vitória, do destaque, da curtida, do estar em evidência, muitos caminhos têm sido apresentados para mim e para você, como caminhos de verdades, mas que na verdade não nos levam para um lugar seguro. Muitas ofertas são apresentadas para todos nós a todos os momentos, muitas vezes até sem sairmos de casa, na palma das nossas mãos, e são colocados como segurança para mim e para você, mas eu e você, nós somos diferentes. E nós somos diferentes porque nós somos escolhidos, e nós somos escolhidos para representar aquele que é perfeito em tudo que faz. E aquele que é perfeito se preocupa com o meu caminhar e com o teu. E é por isso que através da palavra de Deus, eu e você encontramos um caminho seguro que vai nos permitir sucesso e vitória e destaque certo para o lugar certo. Com esse pensamento, eu convido você a abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 7. E vou junto com você construir um caminho nessa manhã. Direcionado pela palavra de Deus, nós vamos construir um caminho para termos sim sucesso, para termos sim vitórias, mas para termos sim rumo certo. 2 Crônicas, capítulo 7. Amém? Vamos lá? Esperar mais um pouquinho, tem pessoas ainda procurando o texto bíblico dessa manhã. 2 Crônicas 7, é o versículo 14. E diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Deus Todo-Poderoso, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este é o momento que Deus fala com Salomão, como resposta a uma ação que Salomão e o povo tinham feito diante de Deus. Mas, até chegarmos no versículo dessa manhã, eu entendo que eu e você precisamos construir um cenário para que a gente possa ter um entendimento claro do que o texto bíblico está nos falando nessa manhã. Deus está querendo falar comigo e contigo nessa manhã que é possível ter sucesso? Sim. É possível ter vitórias? Também. É possível ter destaque? Claro que sim. Isso é pertinente a mim e a você, mesmo sendo crentes e mesmo fazendo parte de uma igreja. Mas Deus tem um caminho, Deus tem um direcionamento, Deus tem uma estrada que Ele coloca diante de nós, e Ele se propõe a caminhar comigo e contigo, porque Deus não quer que a gente viva de forma perigosa e insegura. Deus quer que a gente dê passos e passos para frente, mas passos sempre seguros e firmes. E os passos seguros e para frente e firmes vêm sempre sob a direção de Deus. Se a gente volta no início dessa história desse povo, você vai lembrar lá no Gênesis, no capítulo 12, Deus chamando Abraão, e Deus chama Abraão e propõe uma aliança com Abraão. Abraão, vem e vai para onde eu vou te mostrar, e ali eu vou fazer de você uma grande nação. E a palavra de Deus fala para mim e para você que Abraão aceitou o chamado de Deus e foi. E lá no Egito, esse povo se torna uma nação, ou melhor, uma grande nação. Eram mais de 600 mil, porém, era uma nação escrava. E como escravos viveram por 400 anos. É nesse tempo, nesse contexto dessa época, que Deus chama Moisés, e você conhece a história, e Deus chama Moisés com uma missão, que era libertar o povo da escravidão, e Moisés vai. Moisés caminha com esse povo por um deserto, e é interessante que esse povo, qual Moisés está tirando do Egito, era um povo de coração desobediente, e por causa dessa obediência e de dureza desse coração, foi um povo que caminhou por um deserto por 40 anos. A história conta que Moisés morre, e Deus levanta Josué, e falamos muito de Josué nessa manhã na lição, não é assim? E Josué agora assume a liderança desse povo com a missão muito clara: atravessar o Jordão e adentrar a terra. E Josué cumpre a missão. Mas a história conta para mim e para você que Josué morre também. E após Josué, o povo vive um período de instabilidade. E nesse tempo, você vai se lembrar que Deus levantou os juízes. Você vai lembrar de Sansão, de Débora, de Gideão. Homens e mulheres que Deus foi levantando para colocar à frente do seu povo, para que pudesse livrando o povo das opressões que o povo sofria das nações vizinhas. É interessante que nesse tempo aqui, o povo de Deus sempre foi muito inconstante. E por ser inconstante, frequentemente era um povo que se afastava de Deus e caía em idolatria. Precisamos entender, irmãos, que todas as vezes que o povo de Deus copiou os outros povos e as coisas do mundo, o povo de Deus caiu em erro e em decadência. Precisamos ter cuidado com os exemplos que nós estamos seguindo. Temos a tendência, eu e você, de acharmos que tudo do vizinho é melhor. Não sei se você já ouviu essa expressão, no Rio se usa muito. A grama do vizinho é mais verde, o carro do vizinho é mais forte que o meu, a casa dele é melhor. E quando nós trazemos para o nosso contexto e dentro do que estamos inseridos no programa de hoje, temos a tendência de achar também que a escola A, B, C do vizinho é melhor que a nossa também. Quando olhamos para aquilo que é do outro, vemos sempre qualidades e coisas boas. Quando olhamos para aquilo que nos pertence, vemos sempre falhas e defeitos. Quando olho para as nossas escolas, eu vejo que as nossas escolas têm defeitos. Sim, as nossas escolas têm defeitos. E vai continuar tendo, até Jesus voltar. Sabe por quê? Porque as nossas escolas
o trabalho que lá é realizado, ele é realizado por homens e mulheres, como eu, como você. Homens e mulheres falhos e pecadores. Mas, quando olhamos para nossas escolas, vemos um sinal diferente e um ponto diferente, porque os homens e mulheres que lá trabalham são homens e mulheres que foram escolhidos por Deus para estar lá. E quando eu vou na palavra e vejo que o Deus que eu sirvo, o Deus que tu serve, o Deus que nós servimos é um Deus perfeito em tudo que faz, eu entendo que homens e mulheres falhos e pecadores como nós podemos realizar trabalhos de excelência, direcionados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que nessa manhã eu falo para vocês sem dúvidas e sem chance de estar errado. A educação adventista, as escolas adventistas, é o melhor lugar onde os nossos filhos podem estar, porque ela nasceu no coração de Deus, e as pessoas que lá passam, são pessoas direcionadas pelo Todo-Poderoso, cometendo acertos e erros, mas mesmo assim, se permitindo a impactar famílias como a que nós vimos no vídeo. É interessante que, nesse tempo aqui desse povo do passado que eles estão caminhando, eu estou querendo chegar em 2 Crônicas capítulo 7 com vocês, e estou querendo falar para você o seguinte: é possível o cristão ter sucesso, é possível o cristão ter vitória, é possível o cristão ser destaque, mas desde que a gente entenda que o caminho que eu e você vamos seguir não é o caminho que não é nos oferecido pelo mundo que tem a querer fazer eu e você desistirmos da caminhada, mas é um caminho que vai nos levar para uma eternidade ao lado do nosso Deus. Nesse tempo aqui, o povo, por copiar os outros povos e as outras nações, eles pediram um rei. Tu conhece a história? Eles pediram um rei, e eles não entendiam que Deus era o próprio rei daquela nação. E mesmo sendo direcionado e guiado por Deus e vivendo experiências extraordinárias, eles sentiam aquilo que eles não tinham. E eles pediram um rei. E sabe o que me chama a atenção? Que o Deus que tu serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, Ele é tremendo. E Ele é muito especial. E Deus nos ama tanto, e tanto, 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 que Ele vai nos respeitar sempre. E o Deus que nos respeita sempre sabia que aquela decisão que o povo estava fazendo não seria melhor. Amigo, Deus não te chama para ser escravo. Deus te chama para servir e servir por amor. Tem uma história que o povo costuma dizer que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não acredito nisso. Eu acho que Deus trabalha com entrega de coração, e entrega de coração vem por relacionamento construído com esse Deus. E Deus permitiu o povo ter um rei. Saul foi o primeiro. E se você acompanha a história, vai ver que Saul começa indo bem. Mas em determinado momento, Saul começa a se afastar de Deus, começa a fazer escolhas erradas, começa a se desviar daquilo que Deus tinha planejado para a vida dele. Você vai ver em vários momentos Deus tentando corrigir e trazer de volta Saul para o caminho certo. Mas Saul não escuta, não obedece, continua tomando as suas próprias decisões, até o momento que Deus fala: não dá mais para ser Saul. E é nesse momento que Deus vai e pede para que o profeta Samuel fosse ungir Davi como rei. Davi é até então um esquecido, e esquecido até dentro da sua própria casa, porque quando Samuel chega na casa de Davi, ninguém se lembra de Davi. E talvez eu possa estar falando para alguém nessa manhã que se chegou aqui na casa de Deus se achando um esquecido do mundo. Talvez no caminhar da tua vida, nos relacionamentos que você vai construindo num dia após outro, talvez você olhe para você e ache que você não é tão importante assim, ou você não é tão valorizado como você deveria ser. Eu queria te dizer nessa manhã que o Deus que enxerga tudo, o Deus que enxerga o cenário por completo, é o Deus que enxerga as individualidades. E o Deus que enxergou Davi onde ninguém enxergava, é o Deus que nessa manhã vem ao teu encontro para te falar que Ele te enxerga, e Ele não só te enxerga, Ele te conhece. Davi foi ungido rei.
até então desconhecido, e você vai lembrar da história, no momento que o pai pede que Davi vá ao acampamento para saber notícias dos irmãos, e Davi vai, e ao chegar lá, Davi se depara com uma cena que deixa ele transtornado, porque o nome do Deus Todo-Poderoso estava sendo, vamos dizer assim, estava sendo humilhado por um exército inimigo. Davi não se contenta, ou melhor, ele não se contém com aquela situação, e é quando ele se coloca à disposição para enfrentar o gigante. E tu conhece a história, Davi derrota o gigante. Naquele momento Davi sai da escuridão, do anonimato, e se torna conhecido pelo povo, mas Davi ainda não era o rei. E olha que interessante, já ungido como rei, já conhecido por todos, Davi tem a paciência de esperar o tempo de Deus para a vida dele. Saul morre, Davi assume o reinado primeiro em Judá, depois em todo Israel. Davi, quando foi ungido como rei, ele tinha na faixa entre 15 e 17 anos, mas quando ele assume o reinado, ele está nos seus 30 anos. E é interessante quando a gente chega em 1 Crônicas 17, eu estou caminhando para 2 Crônicas, mas em 1 Crônicas 17 tem uma cena lindíssima, eu te aconselho depois a ler esse texto, é maravilhoso, tem coisas assim, fantásticas. Davi chega, penso eu e imagino a cena, quando eu leio as coisas na palavra de Deus, eu vou tentando imaginar cenários na minha cabeça, e vou tentando me colocar dentro de algumas situações, para que eu possa, conseguir entender o que o texto bíblico está querendo me passar. Eu sou dessa maneira, cada um tem uma forma de ler a palavra de Deus, mas eu entendo melhor o texto quando eu consigo me colocar dentro da cena daquilo que eu estou lendo. E eu fico imaginando Davi talvez chegando na varanda do palácio, da casa onde ele morava. Eu fico imaginando que a casa de Davi, onde ele morava, era mais alta, onde ficava o povo, e Davi chega ali e olha o povo acampado, e a cena que traz ali em 1 Crônicas 17, diz que Davi fica horrorizado. Quando Davi olha para o povo, Davi vê a arca da aliança de Deus, e ao olhar a arca da aliança de Deus, Davi vê a arca numa tenda, e é uma situação que traz para Davi um desconforto muito grande, porque Davi não aceita, sendo ele quem ele era, pecador falho, vivendo da forma como estava vivendo, com conforto, e olhar a casa de Deus, ou melhor, a arca da aliança de Deus, vivendo numa tenda. É nesse contexto de inconformidade, de não aceitar aquilo, Davi chama o profeta Natã. Mas eu queria tirar um primeiro ensinamento para mim e para você nessa manhã. Quer ter sucesso na tua vida? Quer ter vitórias na tua vida? Não deixe de olhar para as coisas de Deus. Não deixe de olhar para as coisas de Deus. Davi chama Natã e fala para Natã o que ele gostaria de fazer. E Davi fala para Natã que gostaria de construir uma casa para Deus. Natã fica feliz com a ideia de Davi e fala para Davi: vai, faça. Natã incentiva Davi a colocar em prática aquilo que Davi revelou para ele. Está lá em 1 Crônicas 17. Mas o momento do encontro se desfaz e Natã sai da presença de Davi, e é quando Deus intervém. Deus chama o profeta. Isso está lá entre o versículo 3 e 5 do capítulo 17 de 1 Crônicas. E Deus fala para Natã o seguinte: Natã, não, volta lá. A ideia é boa, mas não será Davi que vai construir a minha casa. Davi foi um homem de luta, foi um homem de guerra, muito sangue passou pelas mãos de Davi. Apesar dele ser o meu representante, apesar dele ser o Deus da minha nação, Davi não tem as características para aquele que vai construir a minha casa. Davi vai ter um papel importante. Davi vai ser aquele que vai conseguir os recursos para que a casa possa ser erguida, mas não será ele que vai fazer. Que missão! Natã agora tem que voltar lá e falar para o rei que não era daquele jeito. E sabe o que me chama a atenção? Natã volta e fala para Davi aquilo que Deus tinha mandado ser dito. E o que me chama a atenção é a reação de Davi. Davi simplesmente aceita e respeita aquilo que Deus estava direcionando para a vida dele. E eu te digo nessa manhã: quer ter sucesso? Quer ter vitória? Quer ser diferente? Aprenda
a respeitar as ordens de Deus para a tua vida. Aprenda a respeitar as ordens de Deus para a tua vida. Em muitos momentos, o povo de Deus tem colecionado algumas derrotas, porque ao invés de respeitarmos as ordens de Deus para a nossa vida, escolhemos satisfazer os desejos do nosso coração. E quem foi que te disse que o teu coração é uma fonte segura para você seguir? Deus é o teu direcionador. Deus é aquele que quer uma eternidade ao teu lado. E o Deus que quer viver contigo e comigo eternamente, não economiza esforços para que eu e você cheguemos até o final de forma vitoriosa. Em 1 Crônicas, no capítulo 28, é o momento que, no versículo 11 ali, Davi entrega para Salomão a planta do templo. E ali agora Salomão vai construir a casa de Deus. Mas quem era Salomão? Salomão era filho de Davi, com Betseba, você sabe disso. E em 2 Crônicas, no capítulo 1, no versículo 1, diz que Salomão era com Deus. E por Salomão ser com Deus, Deus engrandeceu a vida de Salomão. No versículo 7 do primeiro capítulo de 2 Crônicas, Deus permite a Salomão fazer um pedido. E você sabe qual foi o pedido que Salomão fez? Você lembra aí o que Salomão pediu a Deus? Sim ou não? Salomão pediu sabedoria e conhecimento. A gente tem a tendência a se lembrar da sabedoria, mas muitas vezes esquecemos que ele pediu também conhecimento. E por que Salomão pediu sabedoria e conhecimento? Salomão pediu sabedoria e conhecimento para que ele, Salomão, pudesse conduzir o povo de Deus por caminhos seguros. E foi por fazer esse pedido e não ter pedido para ele que Deus ficou engrandecido de Salomão. E por conta desse pedido de sabedoria e conhecimento, Deus concedeu a Salomão muito mais que ele esperava, imaginava ou pensava que poderia obter. Terceiro ensinamento para mim e para você nessa manhã: temos que ter atenção com aquilo que estamos pedindo a Deus. Amigos, quando olho na palavra de Deus e vejo homens e mulheres que foram direcionados pelo Senhor, eu vejo que enquanto esses personagens bíblicos se manteram fiéis a Deus, foram homens e mulheres que construíram coisas extraordinárias com Deus. O templo ficou pronto. E no capítulo 6 de 2 Crônicas, o povo está diante do templo. Visualiza a cena, é uma cena lindíssima. O templo está construído, o povo se coloca diante do templo do lado de fora, e ali eles estão reunidos para entregar o templo para Deus. Eles iriam entregar a oferta ao Senhor, e havia uma expectativa muito grande entre todos que ali estavam. Será que Deus vai aceitar? Será que fizemos o que é correto? Será que Deus entende que estamos cumprindo aquilo que Ele espera de nós? E é interessante que Salomão, no capítulo 6, ele vai entregar o templo. Mas se depois você ler com calma o capítulo 6, você vai ver que Salomão começa agora fazendo com o povo uma retrospectiva do que tinha sido a caminhada deles até aquele momento. Nós estamos chegando em 2 Crônicas, no versículo dessa manhã, onde Deus vai falar de forma clara para mim e para você que tem um caminho sim para mim e para você, um caminho seguro e um caminho de vitória e sucesso. O cristão não pode pegar caminhos errados, porque caminhos errados não vai levar a gente para onde a gente quer chegar. Por mais que sejam floreados, por mais que sejam bonitos, por mais que sejam tentadores, mas não vai dar vitória no final. Só existe um caminho de vitória, e o caminho de vitória vem através de Cristo e da sua palavra e o seu direcionamento para a minha vida e para a tua. Não podemos ir embora hoje sem ter essa certeza. Ofertas vão continuar cruzando o meu e o teu caminho, mas só tem um caminho que vai te dar segurança, e ele vem através de Cristo. E Deus vai falar, ou melhor, vai continuar falando comigo e contigo nessa manhã. Salomão agora começa a falar para o povo e para Deus
dos momentos que eles foram passando, desde o momento que eles saem do Egito, da escravidão. E Salomão vem falando dos livramentos, vem falando do mar que se abre, vem falando da água que sai da rocha, vem falando que a água que era salgada que se transforma em água doce. Salomão vem revitalizando com o povo tudo o que eles tinham passado com Deus até aquele momento. Era um momento de entrega, era um momento de consagração, era um momento de reavivamento para aquele povo. O templo seria consagrado a Deus, mas o povo precisaria estar vivo. E nessa manhã, a igreja de Deus precisa estar viva também. Quando olhamos para o plano da salvação, o Deus que tu serve, o Deus que eu sirvo, tem poder para fazer as coisas com o estalar de dedos, sim ou não? Sim! Se Deus fala, as coisas acontecem, sim ou não? Vai lá na criação, no Gênesis, no capítulo 1, Deus fala e as coisas vão aparecendo, não é assim? Deus poderia, no seu poder e graça, falar que todos sejam transformados e todos seriam, sim ou não? Mas esse não é o caminho que Deus escolhe. Deus escolhe o caminho que o processo da salvação passa por seres humanos falhos e pecadores, como eu e como você. Pessoas sendo encantadas por pessoas. O mundo fala para mim e para você o seguinte: precisamos hoje buscar as coisas, cuidar das coisas, porque as coisas são essenciais para o teu sucesso e para o meu. Mas Deus vem nessa manhã e fala para você o seguinte: aí não, continua cuidando de gente, continua dando atenção para as pessoas. E Salomão faz todo o percurso. Aí dentro do capítulo 6, Salomão ora a Deus. E depois que Salomão termina de orar a Deus, tem um silêncio, uma expectativa. Visualiza a cena. E agora? Deus vai aceitar? Uma expectativa foi criada naquele momento. No capítulo 7 de 2 Crônicas, estamos chegando já no versículo que vamos tirar ensinamentos para essa manhã. Diz que desceu fogo do céu. E diz que o fogo que desce do céu consome toda a oferta em holocausto. E diz que o templo é preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus fala para mim e para você que a presença de Deus foi tão forte, tão intensa e tão real, que eles não puderam adentrar o templo, porque não sobrou espaço para mais ninguém. Só Deus se fez presente. Deus tinha aceitado a oferta daquele povo. Foi um momento de festa, foi um momento de confraternização. Mas o que me chama a atenção no versículo 14 do capítulo 7 é que agora Deus vai falar, e Deus falou no versículo 14. Mas quando Deus falou, Deus não falou do templo. O templo era lindo, sim. As coisas foram feitas da forma correta também. Mas Deus, quando foi falar, Deus não fala das coisas, Deus fala para as pessoas. E Deus fala o seguinte: o mais importante, apesar de ser extraordinário e lindo, não é o templo, mas o mais importante são as pessoas, o que vai ser feito dentro do templo. Deus fala para mim e para você: quer ser vitorioso, quer ter destaque, quer ter sucesso, não se preocupe com as coisas, mas com as pessoas. E no texto dessa manhã, Deus usou 4 palavras, e com 4 palavras Deus quer nos mostrar que tem um caminho para nós encontrarmos com Ele. A primeira palavra que Ele utilizou foi humilhar. Humilhar é reconhecer a nossa insuficiência. Humilhar é reconhecer a nossa fraqueza, humilhar é reconhecer a nossa limitação e, consequentemente, ao se humilhar é nós entendermos que precisamos de um Deus. Humilhar é você olhar para você. Nós temos uma facilidade muito grande de olhar para o outro, porque quando nós olhamos para o outro é confortador. É impossível não olhar para o outro e não ver que o outro tem defeito. E quando nós olhamos para o defeito do outro, isso traz para nós um conforto de entender o seguinte: o defeito dele é pior que o meu. E se ele que está com defeito pior que o meu tem chance para ele, eu também estou tranquilo e salvo. É por isso que nessa manhã, Deus vem no teu encontro e fala para você o seguinte: e olhar para o outro não vai te garantir nada. É preciso você olhar para você. É como que a gente estivesse fazendo um exercício de entrar por dentro da gente mesmo. Não sei nem se pode, mas imagina isso.
Porque quando a gente olha para a gente vê o quanto a gente é aquém do que aquilo que Deus merecia de nós. Quando o Alex olha para ele, ele vê o quanto que ele é falho, o quanto que ele tem defeito, o quanto que ele está perdido. E quando a gente olha para a gente entende que a gente está perdido, porque a gente enxerga quem a gente é. A gente entende que tem uma necessidade maior, e a necessidade maior que tem que operar na minha vida e na tua é Deus. A segunda palavra que o texto utilizou nessa manhã foi orar. Orar é um dos meios de comunhão com Cristo. Mas orar não para informar coisas a Deus, orar não só para pedir coisas a Deus, mas orar com o sentido de criar dependência e relacionamento nosso para com Ele. E eu te digo nessa manhã, precisamos ser transparentes nas nossas orações. Falar para Deus o que realmente queremos falar. Às vezes o dia está ruim, está difícil, está complicado, você está angustiado, está triste, e você fala: Senhor, muito obrigado. Obrigado por quê? Se você não está gostando de nada que está acontecendo, fala para Deus. A Bíblia Sagrada traz para mim e para você exemplos de homens e mulheres que foram sinceros com Deus, e por serem sinceros com Deus encontraram caminhos. E muitas vezes eu e você não estamos encontrando caminhos porque a gente fica se escondendo numa aparência que serve para todo mundo, mas não serve para o nosso relacionamento com o Criador, porque Ele nos conhece por completo. A oração nos faz parar de pecar, mas o pecado nos faz parar de orar. A escolha será sempre minha e tua. Se tu ora mais, peca menos. Mas se você ora menos, você peca mais. A terceira palavra que o texto usou é buscar. Aqui ele está falando de comunhão com Cristo e com a palavra dele. Amigos, quem é você e quem sou eu quando nós despertamos para mais um dia? Tem você ousado sair para os desafios do dia sem buscar o Senhor para a tua vida? Deus está falando para mim e para você nessa manhã que é impossível o cristão ser vencedor se ele não tiver um momento de intimidade com Deus antes de tudo acontecer no dia que ainda é desconhecido. Amigo, não ouse preencher a sua agenda do dia sem buscar Deus primeiro. É Deus que vai te dar a sabedoria, é Deus que vai te dar o caminho, é Deus que vai te mostrar a segurança para os desafios que você ainda nem sabe que vai enfrentar. Quantas vezes você faz a tua agenda do dia e de repente o dia vai se amontoando e as coisas vão mudando, vão saindo do teu controle e vai aparecendo coisas inesperadas para você. Eu quero te dizer nessa manhã, se tu não buscares de Deus o direcionamento, tu vai escolher errado e você vai ficar frustrado e derrotado. Deus está falando para mim e para você o seguinte: a comunhão é indispensável na minha vida e na tua. Se quer sucesso, se quer vitória, se quer eternidade, busca Deus em primeiro. Olha o caminho que Deus faz comigo e contigo nessa manhã. Ele fala para mim assim: Alex, se humilha diante de mim, para você ver que você é defeituoso, que você é falho, que você é um pecador, para você entender que você precisa do Deus Todo-Poderoso. Depois ele fala assim: Alex, aprenda a orar, não só para pedir coisas, não só para questionar coisas, mas para você entender que eu falo contigo através da oração. Temos que alinhar os nossos ouvidos com a voz do Senhor. Abraão levanta, vai lá e sacrifica o filho, fácil ou difícil? E ele foi. E por que ele foi? Porque ele sabia muito bem a voz que estava falando com ele, a ponto dele virar para os servos e falar o seguinte: fica aqui, eu e o menino iremos lá, vamos adorar a Deus e voltaremos. Como voltar se ele está indo para sacrificar? Deus fala: se humilha, aprenda a orar e ouvir eu falar contigo. Depois ele fala o seguinte: se entrega por completo. 99% salvo é o quê? 100% perdido. Deus não trabalha com porcentagem, Deus trabalha com tudo. E Deus, quando te olha nessa manhã, Ele é muito claro em falar para você: eu quero o teu coração, e eu quero por completo. Não vem de forma parcelada que não serve. E por último, ele fala em converter.
converter a Deus a nossa vida. Deus veio aqui nessa manhã para te dizer que Ele quer te salvar. Ele veio nessa manhã para te dizer que a salvação é de graça. Mas Ele veio para te dizer também que a graça de Deus e a salvação de Deus é do jeito de Deus. Deus quer sucesso para a tua vida e para a minha. Mas o sucesso de Deus vem do jeito dEle, a gente se humilhando, a gente entendendo que a oração é indispensável, a gente buscando o Senhor e a gente se convertendo dos nossos caminhos e fazendo com que Deus trilhe o caminho para nós passarmos. E eu termino contando uma história que às vezes nas histórias as pessoas se identificam mais e entendem melhor. Voltando uns anos atrás, a gente estava lá no Rio de Janeiro, onde a gente morava e trabalhava. E lá na escola que a gente trabalhava foi um grupo do intercâmbio adventista. E lá, Guilherme, eles foram fazer uma oferta para os alunos. Levar os alunos para passar 20 dias na Europa. Londres, Paris e Roma, se eu não estou enganado. Meu filho estudava na escola nesse tempo. Eu estou na minha sala trabalhando, meu filho desce e fala assim: pai, não sabe o que aconteceu hoje. O que aconteceu, filho? Não, pai, tu não está sabendo? Pai, eu vou para a Europa. Sério, filho, tu vai para a Europa? Sim, pai, eu vou para a Europa. Tu não sabe que o pessoal do intercâmbio está aqui? Eu falei assim: sei, mas daí eles estão aqui. Você ir tem uma diferença. Pai, só falta uma coisa para eu ir. O que falta, filho? O senhor precisa vir na reunião hoje, às 19 horas. Lá no Rio de Janeiro, para quem conhece e entende o que eu falo, não importa a distância, tem sempre um engarrafamento no meio, sabe? E nós precisávamos chegar todos os dias, eu e ele, porque nós íamos juntos, 6h30 da manhã. Da onde nós morávamos, nós tínhamos que ir antes do engarrafamento, então a gente saía às 5, para chegar lá até 6h30. E lá para ir embora, ou você saía às 4 da tarde, ou só depois. 7 horas era a hora que a gente saía da escola todos os dias. Após o engarrafamento. E 7 horas ele queria que eu ficasse para a reunião. Eu virei para ele e falei assim: só tem uma chance. Você precisa convencer a sua mãe de vir na reunião. Irmãos, impossível. Chance zero da mãe ir na reunião, naquele horário. Vou abrir um parênteses. Pai e mãe, teu filho te conhece. Seu filho sabe quem é você. Dependendo daquilo que ele busca e quer, ele sabe o momento que ele vai em cima do pai, ele sabe o momento que ele vai em cima da mãe. Não pense você que você conhece o seu filho mais do que ele te conhece, porque às 19 horas a mãe chegou na escola. Fomos para a reunião e foi passando as imagens. Pensa num negócio extraordinário e bom, coisas fantásticas. Mas no final, nas letras pequenas, veio o valor daquele evento. Eu virei para minha esposa e falei assim: ele não vai. Ele não vai, não porque a gente não quer, mas ele não vai porque não dá para ir. Simples assim. Aí eu abro mais um parênteses. Pai e mãe, tem momentos que no processo de crescimento dos nossos filhos, o não pode, não vai, tem que ser dito para eles. Tem famílias que estão se envolvendo em alguns problemas, em algumas dívidas que a qual eles não precisariam estar inseridos nisso. O mundo mudou, sim ou não? As famílias hoje mudou do modelo de família que tínhamos lá atrás. Hoje é muito comum nas casas pai e mãe irem ao trabalho, irem à busca, e não tem nada de errado nisso. Mas por conta disso, pai e mãe estão se tornando refém dos filhos. Se sentem culpados por deixar os filhos tanto tempo sem a presença deles, e por conta disso pai e mãe estão deixando de ser pai e mãe, porque ficam tão sentidos por essa realidade que eles não conseguem falar não para o filho, porque eles pensam que se falar não para o filho é muita punição para quem já está sofrendo a ausência deles. E é por isso que a gente que anda pelas escolas e conhecemos um pouquinho mais as famílias que lá estão inseridas, vemos alguns alunos nossos portando nas mãos alguns aparelhos, a qual quando nós olhamos para o contexto daquela família, nós entendemos, não podia ter. Mas tem. E tem porque pai e mãe estão deixando de ser pai e mãe, estão se tornando refém dos filhos.
Cuidado. Deus te chamou para preparar meninos e meninas para liderar o povo dele até a volta de Jesus. E quais são os meninos e as meninas que nós estamos apresentando para um mundo cruel? Pai e mãe, não faz parte do crescimento e da formatação dos nossos filhos. Sentamos com o nosso e falamos para ele que o programa era lindo e extraordinário, mas falamos para ele que não dava para ele ir porque nós não tínhamos condições financeiras para aquilo. Simples assim. Quando terminamos, ele virou para mim e para minha esposa e falou assim: pai e mãe, entendi o que vocês falaram, compreendi tudo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não é falta de respeito, mas eu vou dizer para vocês que eu vou. Vai. Mas como é que tu vai? Eu vou porque eu vou fazer a minha parte, e o meu amigo vai fazer a parte dele e vai completar o que vai faltar. Eu te falei muitas coisas para chegar nesse ponto e poder te fazer uma pergunta. Quem tem sido o teu amigo na hora que você sonha? Quem tem sido o seu amigo na hora que você toma a sua decisão? Quem tem sido o seu amigo na hora que você está num momento difícil? Meu filho falou para mim e para a mãe o seguinte: pai e mãe, eu vou, mas eu vou porque eu vou fazer a minha parte, e o meu amigo vai completar o que vai faltar. Saímos daquela reunião de família e ele foi fazer a parte dele. Meu filho era envolvido com as coisas da igreja, pensa num menino de 15 anos na época, mas a segunda parte do que ele ia fazer foi apertar a avó, as tias, pedindo um dinheiro. Mas por mais que ele pedisse, nós sabíamos que ele não iria porque não tinha condições. Passado alguns meses daquela reunião, o diretor da escola passa por mim e fala assim: professor, estou feliz em saber que o teu filho vai no intercâmbio. Eu falei: como é que é? Sim, teu filho vai no intercâmbio, ele está falando para todo mundo aí que vai. Eu falei assim: rapaz, meu filho é doido, ele não vai. Entenda uma coisa, ele não vai porque eu estou te falando que ele não vai. E sabe por que eu estou te falando que ele não vai? Porque eu sou o gerente da conta dele, e o gerente da conta dele está te informando agora que a conta dele não tem saldo para ele ir. O diretor virou para mim e falou assim: tudo bem, mas não é o que ele está falando, não. Ele está dizendo que ele vai porque ele está fazendo a parte dele, e ele está dizendo que o amigo dele vai completar o que vai faltar. Amigo, o que está faltando no teu caminhar para você ser feliz? O que está faltando para você entender que você já é vitorioso? E a lição falou sobre isso, eles agradeceram as bênçãos antes de receber. Amigo, o que está faltando para você comemorar as bênçãos que o Senhor vai colocar diante do teu caminhar? Será que está faltando a gente reconhecer o amigo? Será que apesar de estarmos na igreja, temos um nome no livro da igreja, a gente não sabe qual é o amigo da igreja? Por que a igreja de Deus fica copiando o mundo e as coisas do mundo, se temos Deus como nosso direcionador? Tem água entrando no nosso navio, porque nós estamos buscando socorro do lado errado. O teu amigo está aqui nessa manhã, e ele veio ao teu encontro nessa manhã para dizer que você pode tudo, se você confiar nele e caminhar com ele. O problema é que nós estamos desistindo de Deus antes do fim das coisas chegarem para mim e para você. E muitas vezes desistimos porque nós não conhecemos o Deus a qual nós servimos, e preferimos confiar em vozes. O tempo passou, os dias passaram, e faltava 30 dias para aquela viagem. Aquele diretor me chamou na sala dele, olha só a cena. E eu entrei lá, não era uma tela bonita como essa, mas ele abriu a tela do computador e falou assim: Alex, lê os nomes que estão aí. E era muito nome, eu comecei a ler os nomes, um por um. Quando eu cheguei no último, eu falei assim: esses aqui são os nomes que vão para o intercâmbio? Ele falou: sim. E o nome do meu filho não estava lá. Eu virei para ele e falei assim: eu não disse que ele não ia. E eu fui alterando a voz, fui ficando nervoso. Eu não disse para você que eu era o gerente. E ele falou assim: calma, amigo, o mundo vai falar que tu não pode, o mundo vai falar que tu não merece,
O mundo vai falar que isso não é para você, mas quem foi que disse que é o mundo que tem que regrar a tua vida? Quem direciona o meu passo e o teu? É o Deus dessa casa. E o Deus dessa casa que está querendo te dizer nessa manhã que Ele pode tudo e todas as coisas no teu caminhar e no meu. Basta nós confiarmos nele e entendermos quem Ele é e o lugar que Ele ocupa na minha vida e na tua. Que muitas vezes Deus não tem sido o primeiro para mim e para você. Primeiro as nossas coisas e os nossos desejos. Se sobrar tempo ou espaço, talvez Deus ocupe. Mas nós somos crentes. Crentes da gente. Mas para ser salvo temos que ser crentes de Cristo. O diretor falou para mim assim: senta, que a história não acabou. E ele falou assim para mim: Alex, todos esses aí realmente já pagaram. Todos esses aí estão esperando só chegar o dia da viagem para poder entrar no avião e ir. Mas, nessa manhã, os pais de um desses veio aqui e falou para mim que a filha descumpriu o combinado. Os pais tinham um acordo com a filha, tinham um combinado com a filha, mas a filha descumpriu, desobedeceu, fez o que não era para fazer. Os pais ficaram chateados, os pais não gostaram, e por ficarem chateados e não gostaram, viraram para a filha e falaram assim: tu não vai mais, tu não vai mais, porque você descumpriu aquilo que nós combinamos. E quando eles terminaram de contar, o diretor virou para os pais e falou assim: sim, entendi o que vocês falaram. Se eu fosse o pai dela, também ela não iria. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não tem como devolver o dinheiro. As despesas já foram pagas, não tem dinheiro para devolver. E os pais viraram para aquele diretor e falaram assim: mas quem disse que nós viemos buscar dinheiro? Nós viemos primeiro te contar que ela não vai, e segundo dizer para você que você tem que escolher um aluno para ir no lugar dela. E numa escola de mais de 1.000 alunos, bota a foto lá para mim, por favor. No ano de 2012, o amigo do meu filho levou ele para passear na Europa 20 dias, completando tudo que faltava. Consegue colocar a foto? Consegue colocar a foto? Aqui apenas algumas fotos. Pode ir passando, por favor, para vocês poderem ver que o nosso amigo pode sim todas as coisas. Nós vamos cantar a última música dessa manhã. E eu convido a igreja a se unir a esse grande coral que queremos formar aqui. E um coral que vai falar da confiança em Deus. De um Deus que pode tudo. E o caminho seguro e de vitória só com Cristo na tua vida e na minha. Enquanto você for cantando e louvando a Deus junto com um grupo que está aqui na frente, eu peço que você vá se colocando de pé. Vamos fazer um único coral. E no final estaremos orando ao Senhor. Oi. Professor, a gente vai quebrar o protocolo um pouquinho. Aí não, hein? Todos os alunos da Escola Adventista vão cantar com a gente, viu, professor? Aí sim, aí sim. Podem subir aqui, todos aí os alunos que estão de uniforme, sem uniforme, pode subir aqui que a gente vai fazer agora um grande sim. coro. Pode vir aqui, pessoal. Já que é para quebrar protocolo, vamos quebrar com qualidade, né? Pode subir aqui à frente, cantar com a gente. Vai ter o grande coro agora dos alunos do Diego, Colégio Adventista. Olha o flash, Diego. Estou vendo gente ainda aí, alunos nossos. Não foge não, Davi, que eu vou chamar pelo nome, hein? Vamos lá? Se tiver aluno aí sem uniforme, pode subir também, tá, gente? Pode soltar aí, gente. Vamos convidar a igreja para ficar em pé? Porque essa música pede que a igreja fique em pé para cantar com a gente as vitórias. Eu aprendi qual é o valor que eu sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em Campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos.
Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Vejo vitórias hoje, eu olho pra trás e a minha frente eu sei existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. E ao longo dessa estrada, sozinho não estou. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Nova história. Oremos. Querido Deus e Pai, te agradecemos pela manhã de sábado que tivemos. Agora, a tua igreja, a tua família,
vão retornar para os seus lares. Por favor, Deus, permita que teus santos anjos possam ir à frente, para que o teu povo possa passar em paz e em segurança. Nos concede, ó Deus, um continuar de sábado na tua presença. E permita que aqueles que cruzarem os nossos caminhos possam ver em nós um brilho diferente. E esse brilho possa ser o próprio Cristo, sendo reluzido através das nossas ações, palavras e atitudes. Abençoa a tua igreja, Pai. Visita a nossa casa. Completa o que falta, mas, por favor, Deus, concede a nossa vitória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai.